Calma, você está no canal certo. Eu estou apenas vestido de advogado, porque eu sou advogado, para poder falar sobre BYD e direito do consumidor. Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica. O meu nome é Fabiano Macário e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente para aqueles que compraram um BYD, pois nos últimos dias temos visto muitas reclamações, muitos consumidores reclamando dos carros, reclamando que não encontram peças, reclamando da demora em efetuar manutenção de carros que se envolveram em colisões. E aí eu decidi gravar esse vídeo para poder falar o que o consumidor pode fazer face aos problemas apresentados pela BYD. Então você não pode perder esse vídeo, porque vai falar de carro elétrico e de direito do consumidor. Esse vídeo também é muito importante para pessoas que compraram carro zero e que também passam pelos mesmos problemas. Pois você acha que isso é um problema exclusivo de carro elétrico? Não é não. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai saber. Como eu disse, nos últimos dias a mídia divulgou vários relatos de consumidores que estão reclamando do pós-venda da BYD. Inclusive, não só a mídia, mas também influencers, repórteres do meio automotivo também demonstraram que muitos consumidores estavam fazendo reclamações no site Reclame Aqui. E afinal de contas, essas reclamações procedem? Isso seria apenas uma mídia negativa para poder ofuscar aí o sucesso da BYD, tendo em vista que ela está vendendo vários carros, muitos carros elétricos? Então vamos analisar essa questão cuidadosamente. Afinal de contas, do que os proprietários reclamam e qual é a postura da BYD? Então, esse vídeo está sendo gravado no final de março. E ao acessar o site do Reclame Aqui, a gente de fato encontrou diversas reclamações, mas não foram reclamações sem resposta da BYD. Ou seja, a BYD está se preocupando em atender o consumidor de acordo com as leis brasileiras. Eu ressalto isso porque ela é uma empresa chinesa, mas como ela está atuando aqui no Brasil, ela tem que obedecer o Código de Defesa do Consumidor, que tem vigência aqui no Brasil. Vale destacar que eu achei uma coisa muito interessante. Eu percebi que tem diversas reclamações contra outros fabricantes, contra outras montadoras nacionais. Então, assim, muita gente fala que quem comprar carro chinês vai sofrer por causa dos problemas e da qualidade do veículo. Isso aí não é exclusividade da BYD não, tá? Vimos aí outras reclamações contra outras montadoras, como eu disse, mas a gente vai se concentrar hoje nas reclamações que estão sendo feitas contra a BYD. Olha que interessante, logo no início da busca, nós percebemos que a BYD resolve 84,4% dos problemas reclamados no site Reclame Aqui. E esse é um índice muito bom, principalmente se comparado com outras reclamações feitas em face de outras montadoras que já atuam aqui no Brasil há muitos anos. Vamos levar em consideração um ranking referente ao mês de fevereiro de 2024, que mostra as montadoras que mais venderam veículos aqui no Brasil. E aí eu apresentei esse ranking para poder mostrar para vocês qual é o índice de resolução de problemas de acordo com o site Reclame Aqui. Vamos falar na mesma ordem do ranking. No site Reclame Aqui mostra que a Fiat resolve 79% das reclamações. Ela ganhou um índice de 7,3 e tem uma carinha roxa lá de preocupação. Já a Volkswagen, ela resolve 88,4% dos problemas relatados no site Reclame Aqui e ela ganhou um índice de 8,3 com uma carinha verde alegre. Já a General Motors resolve 83,4% dos problemas no site Reclame Aqui e ganhou um índice de 7,8 com uma carinha azul de preocupação. Olha que interessante. A Toyota também tem reclamação no site Reclame Aqui, porém ela resolve 93% das reclamações feitas por consumidores no site Reclame Aqui. E ela tem um índice muito bom, que está ilustrado aqui com uma medalhinha
no índice de 8,8. A Hyundai, ela resolve 88,3% dos problemas. E a Hyundai também ganhou uma carinha verde alegre com um índice de 8,0. Reparem que, de acordo com o site Reclame Aqui, a Fiat, a General Motors e a Hyundai resolvem menos problemas do que a BYD. Daí eu te pergunto, você viu a mídia noticiando que a General Motors, a Fiat e a Hyundai teve também reclamações no site Reclame Aqui? Por que a mídia está divulgando amplamente que a BYD tem reclamações no site Reclame Aqui? Reclamações de outras montadoras sempre existiu. E quem atua nesse ramo, como eu atuo, no ramo de direito do consumidor, nós constatamos isso diariamente, que tem consumidores reclamando sim de veículos de outras montadoras. Só que isso a mídia não mostra. Por quê? Isso não vende. E o que vai vender? Todas as notícias relacionadas às fabricantes chinesas de carro elétrico. Então tudo que tiver BYD, GWM vai ser amplamente divulgado. Talvez essas notícias tenham ganhado muito público por conta do efeito BYD. E o que é o efeito BYD? Nós sabemos que a BYD é uma empresa chinesa que está vendendo carros aqui no Brasil, carros com muita tecnologia, com qualidade muito superior, com um diferencial de ser carro elétrico ou eletrificado e também com um preço muito bom. Nós vimos aí o lançamento do Mini Dolphin na casa dos 115 mil, um carro 100% elétrico que está competindo com carros nacionais a combustão. Então, carros elétricos competindo com carro a combustão, isso mexeu muito com o mercado nacional e isso está abalando as estruturas das montadoras nacionais. Vamos nos concentrar nos problemas relatados pelos consumidores, mais especificamente nos defeitos de fabricação. Nós percebemos que constam aí em torno de 137 reclamações. E aí tem reclamações de atraso de veículo, carro que parou de recarregar, proprietários que não conseguem habilitar o aplicativo da BYD, enfim, diversas reclamações. Mas o que é importante é que a BYD está se preocupando em atender as reclamações e resolver os problemas. Então, o que o consumidor pode fazer no caso de problemas de fábrica e demora na resolução desses problemas? O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor reza que o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. É por isso que quando o seu BYD apresenta problema, você tem que reclamar diretamente com a concessionária, que ela é a ponte com o fabricante. Mas se o problema não for solucionado, o consumidor poderá acionar os dois na justiça por conta dessa responsabilidade solidária prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. É importante lembrar que se o consumidor perceber esses problemas no carro, ele precisa registrar tudo o que está acontecendo com o carro. Então, levou o carro na concessionária e deixou o carro lá na concessionária, pega um comprovante, pega um protocolo, pega um documento que você está deixando o carro lá. Inclusive, esse documento tem que ter as condições que o veículo está sendo deixado lá. Então, normalmente as concessionárias fazem um checklist, eles verificam ao redor do carro se tem arranhão, como estão as condições do veículo, e isso é muito importante. O consumidor tem que ter um comprovante, a concessionária é obrigada a emitir esse comprovante para que você possa se respaldar caso precise procurar a justiça. Após efetuar a reclamação, tanto a concessionária como o BYD tem 30 dias para resolver o problema, e esse prazo está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas aí você me pergunta, 30 dias não seria muito tempo? Esse prazo é concedido ao fornecedor de produtos ou serviços para que ele tenha tempo hábil para poder resolver o problema. Então, para o consumidor parece ser muito, mas para o fornecedor o prazo pode se mostrar bem apertado. Esse prazo está previsto no parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
que assim dispõe. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. A BYD precisa respeitar esse prazo, porque se o problema não for resolvido, o consumidor pode optar pela substituição do automóvel ou pela devolução do valor que ele pagou pelo automóvel. E aí a compra e a venda vai ser desfeita e cada um vai voltar à situação que tinha anteriormente. O consumidor vai ficar sem o veículo e a BYD vai ficar sem o dinheiro. Eu trouxe aqui algumas decisões judiciais que eu vou deixar aí para você, à sua disposição, para vocês verem que o que eu estou falando é o que o Poder Judiciário vem decidindo em casos semelhantes. Os casos que eu separei foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque é o estado onde eu moro. Mas são decisões muito semelhantes às de outros tribunais de justiça de outros estados. Então, se você está assistindo esse vídeo de outro estado, pode acessar o Tribunal de Justiça do seu estado, ir lá em jurisprudência e pesquisar sobre problemas em carro 0 km. Você vai encontrar várias decisões judiciais semelhantes a essas que eu estou mostrando aqui. Eu destaquei um caso aqui que ilustra bem o que o Poder Judiciário vem entendendo sobre problemas em carro zero. Olha só. Restou comprovado, através de laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, a existência do defeito. Aquele que compra um carro 0 km e o faz na expectativa de que o produto não apresente qualquer defeito, e se apresentar, será tempestivamente reparado, o que não aconteceu no presente caso. Neste cenário processual em que a empresa ré não comprovou a existência do vício alegado, nem que efetivamente sanou dentro do prazo legal previsto, ônus que lhe competia, deve sofrer as consequências de seu atuar, indenizando a parte autora nos prejuízos causados, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral restou caracterizado. A autora passou mais de um ano tentando solucionar o problema, tendo o carro rebocado por diversas vezes para a concessionária, o que extrapola um mero aborrecimento. Isso não é nenhum acesso privilegiado para advogado, tá? Os processos judiciais, eles são públicos, então qualquer pessoa pode acessá-los, a menos que o processo tenha segredo de justiça, que não é o caso desses processos que eu estou falando aqui para vocês. Outra situação que eu separei aqui é a seguinte: veículo 0 km que apresentou diversos problemas logo nos primeiros meses de uso, incompatíveis com um carro novo. Reclamações autorais não satisfeitas pelas rés. Perícia técnica conclusiva e favorável ao relato do autor, concluindo o perito que o veículo apresentou vício eletrônico, entre parênteses, registro de falha armazenada no modo eletrônico do motor relacionado ao sistema ABS, que não foram sanados pelas rés, bem como que o vício identificado pela perícia importa em risco de acidente, tendo em vista a dificuldade do acionamento da direção. Olha que interessante. E aí outro ponto que eu destaquei desse mesmo processo: o autor que se viu privado no uso pleno do bem teve frustrada a sua legítima expectativa de fruição de um veículo 0 km sem transtornos iniciais. Perda de seu tempo produtivo na busca de uma solução satisfatória para o problema, sendo necessário, por fim, o recurso à via judicial. Dano moral demonstrado, quanto um reparatório de R$10.000, ou seja, a indenização foi fixada no patamar de R$10.000. Inclusive, desde 2014, o Superior Tribunal de Justiça, mais conhecido como STJ, ele entende que defeito em carro 0 km gera indenização por danos morais. E isso acontece por quê? Quando a gente compra carro 0 km, a gente espera que ele funcione perfeitamente. E na maioria das vezes a gente opta por comprar carro 0 km justamente para não ter problemas, não ter defeitos e a gente ficar bem longe da oficina. Mas quando isso acontece, quando o consumidor compra um carro 0 km e ele fica apresentando defeitos, isso aí frustra a expectativa do consumidor. E é por isso que gera dano moral. Resumindo, o que o consumidor pode fazer caso ele tenha problemas com o seu carro 0 km? E isso não vale somente para os proprietários de BYD, serve também para proprietários de outros veículos de outras montadoras. A primeira coisa que o consumidor deve fazer é reclamar na concessionária para poder dar a oportunidade do problema ser resolvido naquele prazo que eu falei, em 30 dias.
É importante lembrar que o consumidor tem que registrar essa reclamação através de documento, protocolo, porque essa comprovação vai ser muito importante. Além disso, você não pode deixar o veículo lá na concessionária sem pegar o comprovante, porque se acontece alguma coisa com esse veículo, por exemplo, se esse veículo some, como que você vai comprovar que você deixou o veículo lá na concessionária? Se o problema não for resolvido em 30 dias, o consumidor pode procurar o PROCON de sua cidade e também pode registrar a reclamação no site Reclame Aqui ou no site consumidor.gov.br. Esses são meios alternativos de resolução de conflito que são muito bem vistos pelo Poder Judiciário. Por quê? Os juízes verificam que o consumidor, caso procure o Poder Judiciário, ele primeiro tentou resolver o problema de forma amigável. Isso demonstra boa-fé do consumidor, ou seja, ele está somente procurando o Poder Judiciário porque as vias administrativas, as vias amigáveis, não surtiram efeito. Então, isso demonstra que o consumidor está procurando o Poder Judiciário não para poder ganhar dinheiro, e sim para resolver um problema que não foi resolvido diante das reclamações administrativas, diante das reclamações no PROCON, Reclame Aqui ou no site consumidor.gov.br. Se mesmo assim o problema não for resolvido, o consumidor poderá acionar o Poder Judiciário para poder pedir os seus direitos. Daí eu aconselho que você procure um advogado de sua confiança para poder entrar com uma ação judicial e fazer os pedidos que forem cabíveis. Os pedidos cabíveis podem ser a substituição do veículo, a obrigação de fazer o reparo, indenização por dano material ou dano moral, enfim, vai depender do caso. E aí você que está assistindo esse vídeo vai me perguntar, e nos casos de demora de reparo e de fornecimento de peças de veículos que se envolveram em colisões, ou seja, de veículos que não possuem defeito de fábrica, mas que estão com defeitos por conta de colisões. Eu, pessoalmente, como advogado atuante na área de defesa do consumidor, eu entendo que mesmo nos casos de demora de reparo, demora de fornecimento de peças em veículos que foram danificados em colisões, o prazo de 30 dias também deve ser aplicado. Logo, a BYD tem sim que resolver o problema no prazo de 30 dias. Inclusive, tem julgados aí falando desse prazo com condenação de empresas de seguro, ou seja, seguradoras. Às vezes você tem um carro danificado, aciona a seguradora e a seguradora demora para poder fazer os reparos, e se ela ultrapassar o prazo de 30 dias, ela também pode ser acionada na justiça e ser condenada a indenizá-lo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha levado para você um pouquinho de informação, e eu espero muito que você não tenha esse tipo de problema. Inclusive, eu, como proprietário de um BYD Dolphin, eu estou fazendo a direção defensiva da defensiva, justamente para não me envolver em acidentes, justamente para não ter o meu automóvel danificado, para não ficar sem o veículo, porque se eu ficar sem o veículo sem 30 dias, eu já sei o que eu vou fazer, ou melhor, você já sabe o que eu vou fazer. Então, eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado a você, porque esse vídeo tem informação do que você deve fazer. Não fique aí se lamuriando na internet, queimando o filme da concessionária, queimando o filme do fabricante, porque isso aí não vai resolver o problema. Inclusive, pode criar um problema para você, caso você extrapole aí nas suas palavras, no que você está postando aí nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. E lembrando que esse canal não recebe patrocínio nenhum. Eu não sou patrocinado pela BYD, eu estou apenas compartilhando a minha experiência de ter um carro elétrico. Então, eu não tenho obrigação de falar a favor ou contra a BYD. Eu estou falando apenas a minha experiência de ter um carro elétrico. Inclusive, eu gravei um vídeo falando dos pontos positivos e também dos pontos negativos do BYD Dolphin. Você não pode perder. Até o próximo vídeo.